Bom, primeiro eu gostaria de agradecer o convite do Fábio para falar aqui nesse seminário de geometria diferencial, que é uma junção aí de vários seminários de universidades do Nordeste. Eu fico muito honrado em participar do seminário, e isso representa para mim muito, né, também. Eu sou, como o Fábio já falou, eu sou da Bahia bom, a partir de um certo momento eu comecei a refletir sobre a geometria diferencial, né, o ensino da geometria diferencial na Bahia em si, no Nordeste como um todo, né, mas especificamente a gente tem ali a Universidade Federal da Bahia, mas a Bahia é enorme, né, seria interessante ter outras também. E aí a gente começa fortificando no Nordeste, e quem sabe isso não espalha também um pouco mais ali para aquele cantinho do Nordeste, que é a Bahia. Bom, como o Fábio falou, né, eu vou falar sobre solitons. Minha pronúncia é um pouquinho diferente da do Fábio, eu vou falar Schouten o tempo todo aqui, tá bom? Schouten, Schouten, é a mesma coisa. Então, eu vou falar de solitons de Schouten completos em variedades diferenciáveis. Eu vou introduzir o conceito e vou falar um pouco sobre de onde eles surgem, em alguns lugares interessantes onde eles aparecem, tá bom? Então, aqui... deixa eu ver se isso aqui é melhor para apresentar. Um pouquinho lento, acho que esse aqui é melhor, né? Bom, esse aqui é o plano da palestra. Eu vou falar sobre, vou apresentar a definição e alguma relação com outras estruturas, né? Qual a relação do Schouten solitons com outros tipos de solitons? Solitons que são famosos, comuns, né? Que aparecem bastante na literatura. Como eu disse, né? Onde eles aparecem, por que estudá-los, né? Vou falar um pouco também sobre resultados já conhecidos e algumas classificações que já eram conhecidas, alguns que recentemente foram provadas. E meu objetivo final é apresentar para vocês algumas desigualdades envolvendo a função potencial desses solitons, que podem ser úteis na investigação da geometria desses solitons e na classificação futuramente, tá bom? E, por fim, ali, eu não quero gastar o tempo de vocês falando dos detalhes técnicos, mas eu vou tentar falar um pouco das ideias-chave na hora de para se provar esses resultados, tá bom? Bom, então, eu começo definindo o que é um Schouten soliton, né? É uma variedade riemanniana em que você foi capaz de encontrar uma função suave, onde a equação 1 é satisfeita, tá bom? Para alguma constante lambda, onde R denota aqui para mim a curvatura escalar, tá bom? A notação, acredito que seja bem conhecida de todos, mas aqui a gente tem na primeira parcela o tensor de Hit, na segunda parcela esse ano da função f, a R aqui é a curvatura escalar, N a dimensão da variedade, lambda, uma constante, G a métrica riemanniana, tá bom? E aí, de acordo com o sinal do lambda, a gente tem, chama o soliton de shrinking, steady ou expanding, de acordo com o lambda ser positivo, zero ou negativo, tá bom? A gente usa essa notação, uma notação comum, para denotar solitons intrínsecos, né? Solitons que provêm de certas estruturas intrínsecas, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Bem, porque Schouten soliton, né? Para vocês devem conhecer já, provavelmente, os solitons de Hit, onde a gente remove esse termo que envolve a curvatura escalar, e a equação, o que resta é o que define o soliton de Hit, né? Soliton de Hit gradiente. Tá bom? Aqui a gente está perturbando essa equação do soliton de Hit um pouco, né? Introduzindo esse termo, que é a curvatura escalar. E se você separar aqui o tensor de Hit junto com esse termo, que envolve a curvatura escalar, você vai ter o tensor de Schouten, tá bom? Então, é mais ou menos por esse motivo que a gente chama de Schouten soliton. O tensor de Schouten aparece aqui escondido. Bom, relação com outros solitons, né? Só para lembrar aqui, talvez não lembrar, mas introduzir também, as variedades Rho-Einstein, os Rho-Einstein solitons, que foram introduzidos por Catino e colaboradores, um artigo que eu vou fazer citação mais para frente, né, são
variedades riemannianas em que você consegue encontrar uma função f, duas constantes ρ e lambda, em que a equação 2 é satisfeita, né? Então, é uma equação bem semelhante à equação que eu apresentei no início, onde você consegue aqui reobter a equação do Chilton-Soliton trocando o ρ, né? Escolhendo o ρ, que é um número real, um parâmetro genérico, previamente fixado, por 1 sobre 2n menos 1, tá bom? Então, ρ, Einstein e Solitons generalizam, de certa forma, os Chilton-Solitons. Mas, geralmente, você tem também o conceito de Ritz-Solitons, onde você troca, né, essa função ρr mais lambda por uma função suave, genérica, né, a princípio genérica, que eu chamei de μ. Alguém quer falar alguma coisa? Que eu chamei de μ, aqui eu deveria ter colocado μ ao invés de lambda, tá bom? Bom, μ aqui é uma função suave, assim como f também, e a equação 3 é satisfeita. Nesse caso, a gente diz que o Soliton é um Ritz-Soliton, tá bom? Então, como eu já deixei claro aqui, né, o Ritz-Soliton, ele generaliza o conceito de ρ, Einstein e Soliton, e o ρ, Einstein e Soliton contém o conceito de Chilton-Soliton, tá bom? Essas duas outras estruturas, né, a 3 talvez seja mais conhecida da maioria de vocês, e na equação 2, quando ρ é igual a zero, né, como eu já disse antes, a gente tem o Soliton de Ritz, que talvez seja o mais importante de todos esses. Bom, e aí, exatamente o que eu acabei de falar, com exceção da última observação, né, que quando você tem a função potencial constante, o conceito coincide com o conceito de variedade de Einstein. Tá bom? Então, variedades de Einstein são casos particulares dessas estruturas que eu coloquei, ou, melhor dizendo, essas estruturas que eu coloquei generalizam o importante conceito de variedade de Einstein, que é um importante conceito de geometria riemanniana. Bom, isso é importante em diversas escolhas de técnicas para estudar esse tipo de estrutura. Como eu disse, a gente tem aqui a desigualdade de Delaunay-Stocking, que é uma desigualdade que é ótima, e o caso em que a igualdade acontece, é ótima em alguns sentidos, o caso em que a igualdade acontece, você consegue caracterizar, você consegue provar, né, que a variedade subjacente é uma variedade de Einstein. Né, e a primeira etapa para se fazer isso é mostrar que a variedade é um Chilton-Soliton. Né? Você consegue construir ali a função potencial, né, resolvendo o Laplaciano de f igual a r menos a média, né? R menos a média da M ser compacta, você consegue resolver esse problema, e a f resultante vai ser a função potencial do sólido, tá bom? Então, esse é um lugar onde Chilton-Solitons aparecem. Outro lugar é como soluções autossimilares do fluxo de Ritz-Bourguignon. Né? Você tem aqui essa família de métricas introduzidas pelo Bourguignon, tentando ali motivar direções de investigação relacionando, do ponto de vista do tensor de Ritz. Né? Aqui a gente tem as soluções autossimilares, que são soluções especiais, que ajudam a entender as singularidades que se formam à medida que a gente faz com que o T percorra o intervalo I, né? As singularidades que podem se formar. Bom, como eu estava dizendo, essa família de métricas foi introduzida pelo Bourguignon em 1981. Quando o ρ é zero, essa família dá origem ao fluxo de Ritz, que no ano seguinte foi investigada. Né? O Hamilton publicou um artigo em que ele investiga o fluxo de Ritz-Bourguignon para o caso ρ igual a zero. E em 2017, né, bastante tempo depois, né, depende do ponto de vista, Catino e colaboradores generalizaram teoremas fundamentais da teoria do fluxo de Ritz para esse contexto mais geral. Né? Então, de certa forma, ali, resolvendo o problema do Bourguignon com relação a, por exemplo, a existência de soluções para aquele fluxo. Né? É claro que a solução vai depender aqui do parâmetro ρ. Né? Para cada ρ que você escolhe, você pode ter ou não solução. Tá bom? E o resultado que Catino e os colaboradores provaram é que toda vez que você considera esse ρ abaixo do valor 1 sobre 2n menos 1,
existe sempre solução, desde que a variedade subjacente seja compacta, tá bom? E aí você pode também escolher uma condição inicial. Então, existe solução para o problema de valor inicial desse problema aqui, tá bom? 5, né? E acima do 1 sobre desenho menos 1, né, eles mostraram que o símbolo do operador que aparece ali do lado direito, ele tem autovalor negativo e autovalor positivo. Então, nem sempre você vai ter solução, tá bom? E o caso 1 sobre desenho menos 1, então, ficou ali como uma espécie de parâmetro de bifurcação, né? Abaixo você tem solução, acima você pode não ter, dependendo da métrica que você escolha. E 1 sobre desenho menos 1, bom, essa ainda é uma pergunta em aberto, tá bom? No que diz respeito aos solitons, né, Catino e Mazzieri mostraram em 2016 diversos resultados de classificação e de investigação do ponto de vista de variedade, do ponto de vista de... Só um segundo. Bom, do ponto de vista de... investigaram a existência desses solitons, né, construíram exemplos, assim como foi feito no caso do fluxo de Hit, tá bom? Então, você tem um estudo ali bem sistemático, mostrando a existência desses solitons, e a ideia, assim como no fluxo de Hit, é classificar essas métricas, não só do fluxo de Hit, do Schouten-Soliton, mas do Rowe-Einstein-Soliton em geral, tá bom? Classificar esses solitons para que você tenha alguma resposta ali das singularidades, né? Esse é um ponto de vista. Um outro ponto de vista é investigado do ponto de vista de estrutura riemanniana mesmo, né? Você tem uma variedade riemanniana que que admite solução para uma certa equação, então tem um certo interesse em classificar essas variedades, tá bom? Essas métricas. Bom, em 2015, o Catino e colaboradores também mostraram essa relação que eu falei, que eu citei mais cedo, do fluxo do Soliton, do Rowe-Einstein Soliton com o fluxo de Hit-Bourguignon para o mesmo rho ali, né, para o rho correspondente. Em 2011, né, eu citei ali, eu mencionei os almost solitons, e aí eu estou dizendo aqui que eles foram introduzidos em 2011 como uma generalização natural do conceito de soliton de Hit, tá bom? Em 2014, foi mostrado que, caso você tenha uma solução para o fluxo de Hit que é invariante por transformações conformes, você consegue gerar, né, da mesma maneira que você gera os solitons de Hit, solitons, almost solitons, né? Bom, então, tem essa relação, né? Só para esclarecer, isso não fica mostrado que soluções que almost solitons geram soluções do fluxo de Hit que são invariantes por mudanças conformes. E sim o contrário, né? Bom, e aí o resultado sobre existência, né, que eu falei, que eu mencionei, e que eu estou enfatizando aqui que o parâmetro 1 sobre desenho menos 1 é importante, né? Então, ele é o que permanece aí em aberto, né? Se mostra a existência da dissolução, tá bom? Bom, e aí você pode pensar, né, um jeito de você tentar entender ali o problema, talvez de um ponto de vista ingênuo ou não, né, tentar comparar esse tipo de fluxo com fluxo de Hit é entender os solitons dele, né? Talvez você consiga gerar uma solução, porque vocês vão ver para frente que mesmo os solitons desse fluxo, eles, até o presente momento, são rígidos, né, todos no sentido de você não tem ali uma construção, uma geometria muito diferente de uma certa construção que eu vou mostrar já, tá bom? Então, tanto do ponto de vista do fluxo, você tem essas perguntas, né, essa pergunta inicial fundamental, né, da existência da solução, mas também do ponto de vista do sólido, né, a existência de exemplos não triviais, em um certo sentido, que eu vou explicar mais para frente. Bom, e aí, só para deixar claro, então esse problema 6 ele está em aberto. Qual é o problema 6? Ele está numa variedade riemanniana compacta, né? Então encontrar aí uma família de métricas de T que resolve o problema 6, tá bom?
que resolve aí o problema 6 e que começa ali que, por o parâmetro 0, é exatamente a métrica dada, tá bom? Esse problema está em aberto. Bom, como eu disse, né, seria interessante, uma maneira de você tentar investigar é olhar para os solitons, né, encontrar soluções relativamente simples, caso elas existam. Então, essa seria uma espécie de motivação decorrente de uma das motivações, né, que uma motivação que é Schotten solitons geram soluções autossimilares do Schotten flow, e você poderia encontrar soluções relativamente interessantes a partir dessas variedades, tá bom? Essa é uma maneira de pensar. Bom, agora eu vou apresentar para vocês alguns resultados que foram provados por Catino e pelos colaboradores dele, que dizem respeito ao Schotten flow. Em alguns momentos, quando for conveniente, eu vou falar desses resultados no contexto mais geral das Einstein, mas nem sempre. Tá? Às vezes eu vou falar só do caso do Schotten flow mesmo, por questão de tempo. Tá? Bom, e aí, do ponto de vista das identidades de Bianchi e das identidades naturais de uma variedade riemanniana, eles conseguiram mostrar essas identidades que formam a base aí dos estudos dos Royston solitons, né? A gente já conhece essas identidades do caso do fluxo de Hit, quando ρ é igual a 0. E, bom, aqui eu dou destaque para a primeira e para a última, né? A primeira identidade, ela está separando aqui o soliton de Hit, né, que é o caso, basicamente, ao ρ igual a 0 dos outros, porque no caso em que ρ é diferente de 0, o que você ganha é que existe uma dependência funcional entre a curvatura escalar e a função potencial, tá bom? De qualquer ρ Einstein, com ρ diferente de 0, em especial para o Schotten sólido. Tá bom? Essa dependência funcional, ela é importante em diversos aspectos. E a última equação, né, que tem aqui o Laplaciano da função da curvatura escalar, que é uma função escalar, e observe que ela está sendo multiplicada por 1 sobre 2n menos 1 vezes ρ. E aí, então, no caso do Schotten soliton, essa equação, ela deixa de envolver um operador elíptico. Então, portanto, muitas técnicas usadas para provar resultados para ρ Einstein, em geral, né, no caso do soliton de Hit e para os outros, deixam de funcionar nesse caso. Então, é necessário aqui uma outra abordagem. Né? Tá bom? Bom. E aí eu vou enfatizar aqui para vocês aquelas equações da proposição anterior para o caso que ρ é 1 sobre 2n menos 1. Aí, nesse caso, a gente tem a equação 10, né, e a equação 9, que são notáveis. A equação 9 está dizendo que o gradiente é um autovetor, mas mais do que isso, está no núcleo do tensor de Hit, tá bom? Isso é importante para as estimativas que a gente vai fazer, tá? Bom, esses são os resultados do ponto de vista de equações, né? Então, essas são as equações que você tem para usar ao investigar um Einstein, em particular um Schotten soliton. Bom, e aí, decorrente daquelas identidades, alguns resultados foram provados. Um deles é que o Schotten, o Einstein, em geral, é reticável, desde que você não tenha o ρ igual a 0. Né? É reticável aqui significa que o gradiente da função potencial ele depende apenas do nível da função, né, em pontos regulares. Tá? Esse resultado ele ajuda na investigação dos solitons, no sentido que a geometria dos níveis da função potencial ela se torna mais simples. Tá bom? Você tem aqui, por exemplo, a curvatura média dos níveis é bem controlada e outras quantidades geométricas também. No caso do soliton de Hit, quando ρ é igual a 0, esse resultado dá bastante trabalho de ser provado, né? A gente tem os trabalhos do Ragon-Sal e outros também, que demonstram esse esforço que se tem para chegar nesse ponto. A comparação aqui é que, quando o ρ é diferente de 0, nesse quesito, ρ Einstein são mais simples de serem entendidas, tá bom? Bom, aqui um outro resultado que decorre do ponto de vista de solitons de fluxos, né? Soluções autossimilares, algumas das soluções autossimilares, elas têm curvatura escalar não negativa. Isso é
uma informação importante, geométrica, mas também importante do ponto de vista analítico, em diversos sentidos. Mais precisamente, quando o lambda ele é zero ou ele é positivo, é possível mostrar que a curvatura escalar de Monroe-Einstein é completa, é não negativa. Aqui eu enfatizei o caso do Shrinking-Schouten, do Schouten-Soliton, no caso Shrinking, porque a gente vai ver mais para frente que tem um resultado semelhante, mas que a gente não vai precisar. O ponto que eu quero enfatizar aqui é que esse teorema, ele é provado usando o fluxo, né? Então, você tem uma equação para a variedade riemanniana, e para você demonstrar isso aqui, você tem que voltar, né, usar o fato de que essa variedade descreve uma solução daquele fluxo, e você usa ali princípios do máximo para demonstrar, princípio do máximo parabólicos, né, para demonstrar essa história, tá bom? E aí, um outro resultado que eu acho interessante de citar aqui nesse contexto, é que, investigando, né, tentando classificar Schouten-Solitons em dimensão 3, né, quando o lambda é positivo, Cattino e Mazzieri encontraram um subconjunto, né, tem uma variedade não compacta, de dimensão 3, eles encontraram um subconjunto especial ali para os propósitos deles, que não convém descrever aqui agora, em que a curvatura escalar nesse conjunto satisfaz essa estimativa, e que o gradiente da função potencial satisfaz essa outra estimativa aqui. Bom, eu trago essa proposição aqui porque eu vou comparar ela com o resultado que vai aparecer mais para frente, tá bom? Então, não deixa de ser uma informação relevante geométrica desses sólidos. Bom, uma outra informação relevante, quando você está estudando o Rho-Einstein, é que quando o Rho é diferente de 1 sobre 2n menos 1, ou diferente de 1 sobre n, essas variedades, elas são, você consegue mostrar que a G e a F, a métrica e a função potencial, são analíticas num sistema de coordenadas especial, bom? Isso é importantíssimo quando você quer provar teoremas globais, né, porque você pode argumentar apenas localmente, né, no aberto, e aí tudo segue dessa análise. Tá bom? E aqui eu trago, o que fica evidente daqui é a dificuldade que você tem em trabalhar esses mesmos resultados para o Schouten-Soliton, já que ele é o Soliton correspondente ao Rho igual a 1 sobre 2n menos 1. Então, você não tem esse artifício, né, que é útil, por exemplo, quando o Rho é zero, os solitons de rede são analíticos, nesse sentido do teorema, e você usa isso em diversas demonstrações. Tá bom? Bom, no que concerne, do ponto de vista dos exemplos, a gente tem esses dois exemplos, e esses são todos conhecidos, tá bom? Bom, você tem as variedades de Einstein, que são, todas as variedades de Einstein são exemplos naturais de Schouten-Solitons, e aí o que você faz é considerar a função potencial sendo constante. No caso, você pode fazer uma construção, né, também usando variedade de Einstein, que é considerar ali um fator euclidiano, tá bom? E nesse fator euclidiano, você considera essa função, a função envolve aqui a norma euclidiana, e o produto riemanniano, né, a menos de quocientes, define ali um Schouten-Soliton no produto. Então, você levanta essa função, né, do Rn para o produto, e esses são os chamados exemplos rígidos, né, rígido no sentido de que são isométricos a esse tipo de exemplo aqui. Bom? Esses são todos os exemplos que se tem notícia até o presente momento. Bom? Aqui é uma definição, né, ela encaixa bem nos enunciados das classificações. Então, a gente vai dizer que um Schouten-Soliton, ou mais geralmente um Rho-Einstein-Soliton é rígido, se ele é isométrico a um desses aqui. É claro que no caso da Rho-Einstein, essas constantes aqui elas vão mudar um pouco. Então, para esse exemplo 2 aqui, eu estou descrevendo exatamente o que serve para a gente, né? As variedades são, as funções potenciais são dadas exatamente pela expressão 12. E aí a observação que eu fiz, né, e refaço, é que esses são os únicos exemplos conhecidos até então. Tá bom? Bom, esses são os únicos exemplos conhecidos, e por outro lado, né, classes grandes de métricas riemannianas que admitem uma estrutura de Schouten-Soliton foram demonstradas serem isométricas a essas do exemplo 2 aqui. Tá bom? E aí eu quero mostrar alguns desses exemplos, né?
Primeiro é que todo Schotten Soliton compacto, né, não importa o sinal do lambda, ele tem só a função potencial constante, tá bom? E aí, portanto, ele é uma variedade de Einstein, portanto, rígido. Se você encarar aqui a definição de rigidez para o K igual a N, né? Bom, o próximo exemplo de classificação, né, em classes grandes, né, do ponto de vista do Schotten Soliton, você tem 3 situações com respeito ao sinal do lambda, e toda vez que o lambda é 0, o Schotten Soliton correspondente, ele é hit flat, tá bom? Isso foi demonstrado também nesse artigo de 2016 do Catini e do Mazieri. E lá também eles demonstram que, usando aquele teorema que eu mostrei mais cedo, onde eles encontram um conjunto especial, em que eles conseguem fazer uma estimativa, eles mostraram que shrinking Schotten Solitons, né, ou seja, quando o lambda positivo, né, completo, no caso aqui, completo, não compacto ou compacto, eles demonstraram que, em dimensão 3, eles são quocientes de um desses 3 aqui, tá bom? Onde cada um esses 2 aqui, eles são olhados do ponto de vista Einstein, ou considerando aqui aquela função, né, do exemplo rígido, ou da mesma forma que esse produto, considerando aqui a estrutura de Schotten Soliton que eu mostrei no exemplo 2, tá bom? Então, você tem essas 3 grandes classificações aqui, e tem mais essa, né, onde eles primeiro investigam uma construção semelhante à construção do Soliton de Bryant, investigando ali produtos warped que admitem estruturas desse tipo. Eles demonstram que qualquer Schotten Soliton em um produto warped desse tipo, completo, tem que ser rígido, tá bom? Tem que ser isométrico a um daqueles do exemplo 2. Então, também você tem, em particular aqui, a classe dos rotacionamentos simétricos. E, no outro artigo, de Pina e Menezes, né, da UFG, eles mostram que, se você, uma construção que tem dado exemplos, que tem sido usada para dar exemplos não triviais de métricas, né, então, uma classe grande de métricas riemannianas, eles demonstraram que nessa classe, que eu vou mencionar aqui, também não existem exemplos que não são rígidos. Então, você tem... que classe é essa? Né? A classe daquelas que são conformes ao espaço euclidiano, e aqui eles adicionam também a hipótese de ser rotacionamento simétrico. Tá bom? Então, é uma classe grande de métricas riemannianas, e também nessa classe não existem exemplos, senão os rígidos. Tá bom? Bom, e aí, como corolário, tem isso que eu já falei, né? Schotten Soliton, que tem uma simetria rotacional, deve ser rígido. Bom, esses exemplos, esses resultados que eu mostrei para vocês até o presente momento são já conhecidos. Agora eu vou falar rapidamente de alguns resultados obtidos nas investigações que eu tenho feito. Alguém quer falar alguma coisa? Eu não sei quanto tempo eu tenho, se alguém puder me informar. Só para não deixar. Walter, pode tomar seu tempo à vontade. Nesse ritmo, tá bom. Obrigado. Bom, então, agora sim a gente começa os resultados. Né? Então, eu vou mostrar os resultados, depois eu vou falar mais ou menos uma ideia de como que a gente demonstra eles. Né? Quais são, o que foi ali o ponto principal, né, que permitiu essas demonstrações, a obtenção desses resultados. Né? O primeiro resultado, ele explica para a gente, né, como que funciona o conjunto dos pontos críticos, né, da função potencial no Schotten Soliton. E aqui eu só vou ressaltar que a gente está assumindo, então, que o Schotten Soliton é não compacto, já que o caso compacto ele já foi classificado, e também eu vou assumir que o lambda é diferente de zero, já que o caso lambda igual a zero foi classificado também, no caso completo. E então, para a gente aqui nesse teorema, para o que segue, a gente vai assumir que o Schotten Soliton ele é não compacto, e que ele é shrinking ou expanding, tá certo? Vou assumir também que a função potencial é não constante. E aí, o conjunto, primeiro aqui, o conjunto dos pontos críticos, ele é não vazio, né? Então a F sempre atinge ali máximo ou mínimo, então, além de ter pontos críticos, a gente sabe exatamente como são esses pontos críticos, né? No caso em que o lambda é positivo, esses pontos são pontos de mínimo. E além disso, né, a gente consegue mostrar que a curvatura escalar tem sinal e que ela é limitada. Tá bom? E o que é também uma ferramenta importante na investigação desses solitons é o comportamento da função potencial. A gente dá para demonstrar, a gente
foi capaz de demonstrar essa desigualdade 14, que relaciona ali o gradiente da função potencial com a própria, né? É importante ressaltar, né, mencionar aqui o teorema do Catino e do Mazietti, se não me engano, em que eles demonstram essa desigualdade para constantes distintas, dessas que aparecem aqui, mas no caso em que lambda é positivo e a dimensão é 3. Tá bom? E aí, menciono novamente que as constantes são diferentes. E aqui a gente vai ver, quer dizer, vou só indicar isso, que essas constantes, elas são ótimas, tá bom? Então, você tem essas desigualdades e aqueles exemplos rígidos lá do exemplo 2, apresentados no exemplo 2, eles verificam as igualdades, tá bom? Tanto nos dois casos, no caso da desigualdade 3 e da desigualdade 14, tá bom? Então, esse aqui é o melhor que a gente pode esperar, tá bom? Também é importante ressaltar que essas duas desigualdades juntas, elas substituem, de certa forma, uma identidade atribuída ao Hamilton, né, que o Hamilton provou para o Solton de Hitt, em que você tem ali uma relação entre a norma do gradiente da função potencial, a curvatura escalar e a própria função potencial. Você tem uma combinação dessas três quantidades, e isso é útil em diversos cenários. Tá bom? Aqui, o que a gente consegue demonstrar são essas desigualdades aqui. Bom, essas são algumas das observações que eu já disse, né? A curvatura escalar é limitada e tem sinal, né? Aí eu menciono aqui novamente que o fato, no caso lambda positivo, a desigualdade de 13 já era conhecida, tá bom? A desigualdade da esquerda, né? O fato do RC não negativo já era conhecida, só que a demonstração deles recorria ao fato do Schouten-Solton ser uma solução autossimilada do fluxo de Schouten. E aqui a gente não usa essa caracterização, né? Sai da nossa abordagem, que é diferente. Tá bom? E a gente ganha aqui também que, no caso negativo, né, no caso do lambda negativo, no caso expanding, o lambda, a curvatura escalar é negativa, tá bom? É não positiva. Bom, aqui o que eu mencionei, né, na observação 3, a identidade que eu me referia do Hamilton é essa identidade aqui, que deve ser conhecida para muitos de vocês. Bom, como eu disse, 13 e 14 são ótimos, né? E aí, mais uma observação que eu percebi depois é que, quando você está com o Almost Solipon, né, uma coisa interessante, né, que é proposta no artigo onde eles foram introduzidos, é classificar ou entender aqueles em que a função que aparece ali substituindo o lambda, no caso do Solipons, ou essa quantidade, no caso do Schouten-Solipon, onde essa quantidade é positiva, né, ou negativa, né, são shrinking ou expanding Almost Solipons. E aí o que eu observo aqui é que Schouten-Solipons, então, passam a ser subclasses dessas classes de Almost Solipons com lambda, com mi, né, com sinal definido. Tá bom? Então, é uma observação interessante, sobretudo do ponto de vista da classificação desses Solipons, né, do Almost Solipons. Na sequência, tem um resultado motivado por investigação por um artigo do Haldon Sal com o Detanso, em que eles entendem ali o comportamento da função potencial do Solton de Hitt, e aí usando aquela teorema A que eu mostrei para vocês, a gente também consegue mostrar que no caso do shrinking Schouten-Solipon, a gente tem um comportamento semelhante. Tá bom? Então, a F tem exatamente esse crescimento quadrático aqui com relação à função distância. Tá bom? Isso aqui é importante em resultados de integração por partes, né, já que a gente está trabalhando com variedades não compactas, tá bom? Bom, essa então é uma primeira aplicação daquele teorema A. Na sequência, a gente tem também esse teorema C, motivado também, pelo menos a desigualdade aqui do lado direito, ela é motivada também por esse mesmo artigo, do Haldon Sal e do Detanso, onde eles eles mostram que o Solton de Hitt tem exatamente esse crescimento do volume das bolas geodésicas. E aí, aqui, usando a mesma abordagem, né, usando o nosso próprio mesmo argumento, um argumento semelhante para demonstrar o lado direito, a gente mostra que o crescimento é, no mínimo, linear, tá bom?
que é essa desigualdade de baixo. Isso também é verdade para o caso dos solitons de Hit, só que a demonstração é um pouco diferente, né, do nosso caso. O pessoal precisa usar, se não me engano, ela é atribuída ao Monteanu, enfim. Eles precisam usar algumas desigualdades Sobolev, coisas assim. A gente não precisou usar aqui. Esse tipo de... O argumento, eu tentei investigar se o argumento funcionava por causa do solitons de Hit, não funciona. Bom, em particular, você tem que o volume dessas variedades é infinito. Então, são variedades de volume infinito. Bom, os teoremas B e C também são ótimos, assim como mostram os exemplos rígidos. E, né, uma consequência do teorema, desses teoremas de crescimento de volume, e também do teorema A, é que o volume com peso, com esse peso aqui, é finito. Tá bom? Então, isso aqui abre os horizontes para entender os Schotten sólidos. Bom, esses são os resultados que foram obtidos, né? Eu vou pular rapidinho esse aqui, para a gente passar aqui só para uma demonstração rápida de qual foi a estratégia. Tá? Bom, a estratégia foi perceber que apesar do Laplaciano ter sumido, né, tem uma equação envolvendo o Laplaciano da curvatura escalar, e para o ρ Einstein-Soliton, né? Mas quando o ρ é 1 sobre dg-1, a gente perde aquele Laplaciano, né, da curvatura escalar. E aí, a ideia, então, foi tentar explorar aquela equação, né, mesmo sem o Laplaciano da função da curvatura escalar. E aí, o que a gente consegue provar, usando aquela equação, é que a norma do gradiente da função potencial, ao longo das curvas integrais desse fluxo, do fluxo desse campo, as curvas integrais desse campo, perdão, né, satisfazem essa equação 19 aqui. E aí a ideia, então, é entender as soluções dessa equação 19 e encontrar as estimativas adequadas para provar o teorema A, tá bom? Bom, só um comentário é que é natural pensar nas curvas integrais desse fluxo, uma vez que lembra que a curvatura escalar e a função potencial, elas tinham uma dependência funcional. Né? Então, tudo aquilo, né, ou quase tudo, né, muito do que a curvatura escalar e a norma do gradiente da função potencial tem, né, codificado ali de informação, depende apenas da função potencial f. E, bom, a gente sabe que a função potencial, a função f, ela é basicamente o parâmetro desses campos aqui, né, das curvas integrais desses campos. Então, é natural investigar o que acontece com essas funções ao longo das curvas integrais desse campo aqui, que é o que foi feito, tá bom? Bom, aí tem aqui eu queria apresentar a demonstração, mas acho que não é conveniente, dado o tempo. Bom, só mencionar aqui que o fato do gradiente da função potencial estar no núcleo do tensor de Hit é o que faz com que essas desigualdades sejam ótimas, né? Porque você usa aqui esse fato junto com a desigualdade Cauchy-Schwarz, né, que a gente sabe exatamente o que acontece quando a igualdade ocorre, e aí a gente tem a garantia de que essa desigualdade ela é relevante. Né? Bom, algumas observações aqui essa segunda observação eu vou mencionar, né, que você consegue pegar nos exemplos rígidos, né, a função potencial é explícita, então você consegue checar que aquela função satisfaz, essa função aqui, né, a norma do gradiente da função potencial ao quadrado, satisfaz exatamente aquela desigualdade, tá bom? E o caso ótimo acontece ali quando você escolhe o K de maneira adequada, né, o K que dá ali a dimensão, tá bom? Bom, e aí as estimativas, elas aparecem nesse formato, né? A ideia é investigar aquela desigualdade, esquecendo que a gente encontrou ela proveniente de um Schotten sólido, então você tem uma desigualdade diferencial e você pode estudar aquilo de maneira abstrata, então você faz isso, encontra as estimativas adequadas, e aí eu queria mencionar essa desigualdade 25,
né, onde aqui, na verdade, a gente usa as estimativas encontradas anteriormente, mas levando em consideração, retomando a ideia inicial de que você tem uma variedade riemanniana completa, que tem uma estrutura de Schotten-Solliton, né, por trás daquela equação ali. Você usa todas essas informações para mostrar que essa desigualdade 25 é satisfeita. E essa desigualdade 25 aqui que é a chave para demonstrar o teorema A, tá bom? Já que você sabe exatamente quem é o B de S e quem é o B' de S também, do ponto de vista geométrico, né? Você também sabe que acontece uma igualdade, né, nesse caso. Bom, aqui tem alguns outros resultados onde eu investigo quando a igualdade é sempre satisfeita, mas eu vou finalizar devido ao tempo. Tá bom? Aqui estão as referências, para quem quiser ler os resultados ou as referências, tá bom? As referências que são usadas nos resultados, no artigo dos resultados. E eu fico por aqui, tá bom?